Muitos dizem que Yang Ling ele é o personagem mais poderoso dos animes e até mais poderoso que personagens de HQs como Superman. Mas será que eles estão superestimando o Yang Ling ou subestimando ele? E uma pergunta, quem vence Yang Ling e quem Yang Ling venceria? Vem comigo que eu vou te contar tudo e dar a resposta certa para vocês. Vence Alastor. Alastor ele é um demônio extremamente poderoso, capaz de causar destruição em seus poderes gigantescos, né? Sua força física e habilidade mágica são impressionantes. E ele certamente poderia ser uma ameaça pro Yang Ling. Alastor ele é conhecido por ser como um radiante, devido ao seu carisma e charme. Ele poderia tentar manipular o Yang Ling de alguma forma, seja então através de negociação ou engano, para ganhar uma vantagem na luta, né? E como sendo um ser antigo e poderoso, vale a pena citar que Alastor possui uma vasta experiência em combate. Ele enfrentou inimigos tantos quanto Yang Ling no passado e desenvolveu estratégias eficazes para poder lidar com eles. Na sua biografia, Alastor ele é considerado como um ser tirano, né, e todo poderoso. Quando ele chegou ao inferno, ele possuía um nível de poder inimaginável que nenhuma alma mortal havia alcançado naquele ponto, rivalizando então com os males mais destrutivos do inferno, permitindo então que ele possa derrubar os senhores supremos e governantes durante séculos durante a noite. Alastor ele é um dos seres mais poderosos que o inferno já viu, sendo então um poderoso Overlord. Como justo de comparação, como Overlord, ele está muito acima de outras almas mortais na hierarquia social do inferno. Ele foi capaz de constringir e esmagar a aeronave de Sir Pentious, a ponto de explodir com pouco esforço. Alastor pode lançar magia graças ao seu alto nível de poder que acumulou no sistema de classificação de seres, sendo então um dos poucos seres capazes de usar magia, já que seu poder ele exerce em muito outros demônios comuns. Considerando então um dos pontos fortes dos personagens, né, ambos os personagens, a batalha entre Yang Ling e Alastor seria extremamente desafiadora e também imprevisível. Por quê? Principalmente que o Alastor ele é um ser manipulador. No entanto, dadas as habilidades únicas que o Yang Ling tem, como então a imortalidade, domínio então de energia espiritual e sua inteligência também, ele teria uma vantagem significativa sobre o Alastor. Já o Alastor ele é poderoso, mas em seu próprio reino. As suas habilidades podem não ser suficientes para poder superar as defesas e o ataque do próprio Yang Ling. O mais provável da vitória seria sim Yang Ling. Perde Akutosai. Algumas pessoas não gostam da obra de Demon King por ter uma história bem estranha e também constrangedora, mas Akutosai tem sim um poder incomparável. Akutosai ele é destinado a se tornar um rei demônio, possuindo então uma imensa quantidade de poder mágico, né? Ele tem acesso a uma variedade de habilidades, incluindo então controle sobre as chamas demoníacas e a capacidade também de invocar criaturas poderosas. Ele é poderoso em combate corpo a corpo também, e também é muito poderoso fisicamente, assim como o Yang Ling. Akutosai ele usaria a força bruta para poder causar golpes devastadores no Yang Ling. Um ponto forte do Akutosai é que ele é conhecido por sua determinação e coragem. Ele não recua diante de desafios e está disposto a arriscar tudo para poder alcançar seus objetivos. Mas isso nem é o que o Akutosai poderia fazer em seu auge. Akutosai ele pode ou poderia, né, ser comparado a Fahrenheit em algumas ocasiões, transcendendo a lei da identidade. Akutosai se torna onisciente, onipresente e, entre aspas, onipotente, já que ele se libertou da lei da identidade. Ele transcendeu a própria existência das histórias e agora está acima do próprio conceito de ficção. Abre aspas. Ele deixou de lado a sua forma terrena, deixando seu corpo vazio que foi levado para Kena pelo contrato do o que permitiu que ele se libertasse do seu papel da história como um rei demônio e se tornasse parte de um anti-universo, um lugar onde todas as histórias terminam, o que o colocaria acima de toda a ficção. Fecha aspas. Yang Ling trabalha com o fator de selos. Selos são um meio de contenção do poder do Yang Ling, pois seu poder ele é muito grande. Mesmo se seu selo for quebrado, ainda assim não seria suficiente para garantir uma vitória para ele. Ou seja, Yang Ling, todos os seus feitos e mostras de poderes, ele poderia ser escalado a um nível universal ou se esforçar tanto, né, a um multiversal. Se considerarmos que o Yang Ling ele enfrentar entidades parecidas com grandes antigos e que se conectam também a outros do universo também, dá para upar bastante o Yang Ling, mas o Akutosai está no topo de hierarquia infinita de deuses, livre de restrições ou então limitações. E resumindo, o próprio Akutosai poderia ou teria capacidade então de liberdade, né, de mudar a história ou a identidade do Yang Ling, algo bem parecido com o que o próprio escritor faz ou que poderia fazer. Vence Ruffy Gear 5. Ruffy atualmente está ganhando mais poderes, né? Está basicamente realizando mais feitos, e isso é bastante legal porque aprofunda ainda mais
mais as capacidades de um universo e de um personagem também que nem era tão poderoso assim. Com seu Gear 5, Ruffy ele tem a intenção ou a interação com a Toon Force. Só que muitos confundem dele ter uma interação com a Toon Force e ter realmente uma Toon Force comparado ao Máscara, ao Pernalonga, ao Popeye, a outros personagens que tem a Toon Force de alto nível. Acontece que agora eu vejo muitas pessoas falando que só porque o Ruffy tem uma interação ou um poder, né, supostamente, né, de parar o tempo também, ele venceria todo mundo. Mas não é bem assim, galera. Ruffy, ainda assim, ele precisa mostrar muito mais coisas e o seu próprio universo de One Piece em si é muito pequeno se comparado a outras obras que já tem provas desse poder e com mais consistência também. A real é que o Ruffy, estando ganhando esse destaque todo que ele tá tendo, em todos os seus requisitos ele perderia pro Yang Ling, sendo força bruta, velocidade, resistência, poder, inteligência e até mesmo cosmologia do universo. Nenhum ataque do Ruffy, nem nada, nem mesmo seu haki não poderia fazer algum efeito com o Yang Ling. Perde Dream of Endless DC. O Sonho do Infinito ele é um dos personagens mais poderosos do universo DC. Dream, como um dos perpétuos, tem o poder de manipular os sonhos e a realidade. Ele pode controlar os sonhos das pessoas, alterar a realidade e até mesmo criar e destruir universos inteiros à sua vontade. Seus poderes são praticamente ilimitados e podem então afetar o Yang Ling de diversas maneiras imprevisíveis. Como um perpétuo, Dream ele é essencialmente mortal e também extremamente difícil de ser derrotado, né? Ele não envelhece, por exemplo, e não pode ser morto por meios convencionais e sua resistência é quase infinita. Mesmo que o Yang Ling ele seja imortal, Dream possui um nível de resistência e poder que podem superá-lo. Dream também possui uma imensa, para falar a verdade, né, quantidade de conhecimento e sabedoria também. Acumulado ao longo dos milênios, ele poderia ter insights sobre universos e estratégias de como Yang Ling não pode compreender, o que lhe dá vantagem em termos de planejamento e também manipulação durante a batalha. Só para ter noção, o seu navio, né, do sonho, que é feito então de pedaços de sonho, navega fora do espaço e do tempo. Existe fora do espaço e do tempo e faz parte dos horrores Lovecraftianos que existem no espaço abaixo do espaço e no espaço além do espaço, sendo algo externo, ou seja, algo de fora do universo. Todos os membros do infinito são nas verdades primordiais que compõem cada aspecto da presença, da criação da presença, que tem inúmeras dimensões. Sendo mais claro, o resultado dessa batalha, mais provável, seria a vitória sim do sonho do infinito. Vence Zeno. Zeno ele é considerado o ser, né, entre aspas, onipotente dentro do universo de Dragon Ball, o que significa que ele pode possuir o poder ilimitado e o controle absoluto sobre tudo. Além disso, Zeno ele é onipresente, o que significa que ele pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Zeno possui o poder de apagar universos inteiros com um simples pensamento, melhor dizendo, um aceno de mão. A sua capacidade de aniquilação é absoluta e não pode ser contestada por nenhum ser dentro do universo Dragon Ball. Qualquer tentativa de confrontá-lo diretamente seria fútil. Zeno ele não possui limitações de poder ou fraquezas conhecidas. Ele está acima de conceitos como tempo, espaço e energia, o que torna virtualmente invencível em qualquer batalha. Só que tem um porém nessa parada toda aí. Existe um grande problema no Zeno. Zeno ele é recheado de suposições que ele pode ou não pode fazer. Até mesmo ser um ser onipotente, se ele fosse onipotente de fato, para que ele iria ter guardas, né? Além disso, o único poder que o Zeno tem, né, de fato, que ele demonstrou é apagar universos, ou linha do tempo, assim como ele apagou a linha do tempo do Goku Black. Ainda há coisas muito discutíveis se o Zeno pode ou não fazer. Yang Ling, por outro lado, a sua obra sendo então chinesa, ainda assim existem muitas partes para serem traduzidas, mas até onde foi traduzida na novel, né, foi dito sendo capaz de criar uma dimensão infinitivamente superior. Tudo que vemos sobre Yang Ling no anime, como na temporada 1 e 2, é só uma fração do poder dele. Se usarmos a temporada 2 do anime, A Vida Diária do Rei Imortal, onde o seu selo Fulu é aberto, seu poder excessivo fez destruir um planeta, um universo e até mesmo possivelmente o multiverso inteiro, apenas por ficar ali e libertar o seu poder e destruir tudo e todos de uma vez só. A luz é na verdade semelhante à luz de Buda, mas não é verdadeiramente a mesma, já que no anime ele não é realmente um ser onipotente, né, em si, mas é mais do que quase isso do que devido ao seu poder mostrado, né. Outro fato irrefutável é pelo poder do próprio Zeno ser capaz de apagar seres ao nível de universal, digamos assim, né. Isso não é suficiente para apagar o Yang Ling. Só para ter uma noção, tá, cada célula do corpo de Yang Ling é um mundo pequeno. Yang Ling ele teria capacidade de vencer sim o Zeno.
Inclusive, muitas pessoas me perguntam como eu faço as minhas análises das minhas batalhas, como eu escalo meus personagens. E para isso eu montei um e-book especializado nisso. Quer dominar os debates do Cross Battle como um verdadeiro especialista, né? Veja então os verdadeiros segredos simples por trás das batalhas entre os personagens, com um e-book Anatomia de uma Batalha, como avaliar forças, fraquezas e estratégias. Então clique no link da descrição ou no comentário fixado para conferir e adquirir seu e-book agora mesmo. Não fique mais com dúvidas sobre quem é mais poderoso. Aprenda agora a fazer suas batalhas, as suas análises agora mesmo. Perde Fahrenheit. A bruxa mais poderosa dos animes, mangás, novels, a Fahrenheit é retratada como um ser onisciente e onipotente, entre aspas, dentro do universo de Yume Nikko. Ela possui conhecimento e controle absoluto sobre todas as coisas, né? O que a torna praticamente invencível. Fahrenheit é capaz de manipular a realidade à sua vontade. Ela pode criar, modificar e destruir universos inteiros com um simples pensamento. Seus poderes de manipulação da realidade são incomparáveis e não podem ser contestados por nenhum ser dentro do universo. A Fahrenheit, ou Feterinico, chama como você bem entender, tá? Ainda não possui limitações de poder ou fraquezas conhecidas. Ela está acima de conceitos como tempo, espaço e casualidade, por exemplo, o que torna então virtualmente invencível em qualquer batalha. Existe então uma diferença abissal de poder entre Yang Ling e a Fahrenheit. É justo até afirmar que a Fahrenheit venceria facilmente essa batalha. Enquanto Yang Ling ele pode ser poderoso, ainda assim não seria páreo para a Fahrenheit por vários motivos. Um deles é do que o próprio Yang Ling não ter chance de transcender ao nível da Fahrenheit. Vence Rimuru Tempest. Rimuru Tempest, como um slime, possui habilidades únicas como a capacidade de transformar em diferentes formas e absorver também habilidades dos seus oponentes. Uma versatilidade dá a ele, o Rimuru, né, uma vantagem muito boa. Isso é muito bom, cara. Rimuru é um mestre de magia e possui uma ampla gama de habilidades mágicas à sua disposição também. Ele pode lançar feitiços devastadores e usar magia e suporte para aumentar suas habilidades durante a luta. Assim como Yang Ling, Rimuru também tem muita inteligência e astuto também. Ele pode usar a sua inteligência para analisar o estilo de luta do próprio Yang Ling e desenvolver uma estratégia para superá-lo em combate. Essa luta seria completamente difícil. Eu já cheguei a fazer essa batalha aqui no canal, onde eu abordei vários motivos de quem venceria. E para resumir, tá? Nesse vídeo eu falei o seguinte: pro Rimuru vencer o Yang Ling, ele precisaria dele usar o selamento no Yang Ling ou derrotar ele antes do Yang Ling liberar todos os seus selos. Caso contrário, se o Yang Ling lutasse sem restrição nenhuma, sem selo, em seu auge, Yang Ling sim poderia vencer. Perde Void e Chique. Yoji Chique é altamente proficiente em artes marciais e combate e espada também. Ele possui, ou ela possui, né, para falar a verdade, habilidades de espadachim incomparáveis e pode desferir golpes precisos e também devastadores. Yoji Chique possui então uma percepção dos olhos místicos da morte, que lhe permitem ver os pontos de morte em todas as coisas. Com essa habilidade, ela pode cortar qualquer coisa, mesmo conceitos abstratos como destino e casualidade, sendo basicamente perigosa em combate e em tudo, cara. O objetivo final da família de hoje era dar luz a uma criança que possuísse uma origem do nada, ou seja, uma criança que estivesse ligada à raiz, e eles conseguiram, né, no final. Depois de entrar em coma, Chique nadou em um redemoinho de nada infinito. Ela então ficou presa assim por 2 anos a fio. Essa experiência de quase morte, né, permitiu que sua percepção dos olhos místicos da morte entrasse em ação, e com esses olhos ela não só tinha uma conexão com a raiz, mas também era capaz de ver a morte de todas as coisas. Existe então uma terceira personalidade, que é conhecido como Void Chique. Nesse estado, ela está ligada diretamente à caixa, também conhecido como raiz ou a espiral de origem, a origem metafísica de toda a existência. Enquanto a Chique pode ver a morte de tudo, Void Chique pode ver, ou pode fazer também, né, mais coisas, como distorcer a casualidade e a realidade. Void Chique, por exemplo, ela vê tudo na realidade como nada mais do que uma ilusão, uma mentira de que tantas mentes dormem, e ela pode reescrever todos os níveis da criação e destruir o mundo como nada devido a estar conectada ao redemoinho da raiz. Apesar da Void Chique ser muito poderosa, ela não está e não se escala nem nos top 5 dos personagens mais poderosos dos animes. E existe um problema com essa personagem, é que a fanbase de Fate ou fã de Void Chique, né, upam muito a Void Chique com a teologia apofática, ou seja, a teologia negativa ou teologia apofática é o contrário da teologia propositiva ou teologia afirmativa. Se por um lado a teologia afirmativa
negativa faz proposições e descrições certas de Deus e seus atributos, a teologia negativa segue um caminho oposto. Ela percebe que toda a descrição que a inteligência humana consegue elaborar sobre Deus está muito aquém daquilo que Deus é. A teologia negativa percebe que todo esforço da racionalidade em definir Deus e seus atributos acaba limitando Deus, porque esse ultrapassa todo e qualquer esforço racional. Resumindo, coloca muito poder numa personagem onde ela nem sequer ou nunca demonstrou. Por isso, tomem cuidado com essas páginas de Wiki, Verso Battle e outras páginas também. Mas mesmo assim, a voz de Sheik venceria Yang Ling. Vence Anus Vortiga. Anus é um mago incrivelmente poderoso, né? Capaz de usar uma variedade de feitiços devastadores, a sua magia, e também ser muito poderoso e versátil, e pode ser usado para poder atacar e defender com vários tipos de poder, né? Inclusive manipular o ambiente ao seu redor. Anus Vortiga possui a habilidade de reencarnar e manipular o tempo, o que lhe permite então retornar à vida após a morte e até mesmo alterar eventos do passado. Essa capacidade então de manipulação temporal dele pode ser uma vantagem crucial em uma batalha contra o Yang Ling. Além de ter uma magia poderosa, Anus também é habilidoso em combate corpo a corpo e possui uma força física considerável. Ele pode combinar as suas habilidades mágicas com ataques físicos. Eu também já fiz uma batalha com ele aqui no canal, expliquei os motivos do Yang Ling vencer o Anus Vortiga, principalmente a capacidade do Yang Ling se adaptar a situações postas para ele. Seria uma batalha difícil, mas o Yang Ling venceria, principalmente que no próprio Yang Ling, né, ele tem a capacidade de reescrever a realidade e saiu da sua própria animação pro mundo real, entre aspas, né, assim, tudo pela namorada sem sequer tentar. Esse personagem que está além da vontade de um autor ou um escritor em si, naquele mundinho dele ali. Perde Superman. Eu sei que alguns vão dizer, mas é impossível do Superman vencer o Yang Ling. Galera, vocês têm que entender em si, né, prestar atenção de que não é porque um personagem de anime é ultra mega forte que ele é invencível, principalmente quando se trata de um personagem, uma luta contra um personagem de quadrinhos, né, e tem bem mais tempo de profundidade, tem bem mais feitos que comprovam que ele é um personagem forte. Nesse caso, Superman, ele tem feitos que comprovam que ele poderia varrer o Yang Ling fácil. Primeiro temos que começar com a cosmologia da DC, que é muito maior que uma vida diária de O Rei Imortal, que é o universo de Yang Ling. Só para ter uma noção do quão forte é o Superman rapidinho. Superman, ele foi dito ser uma ameaça à esfera dos deuses. E o que seria a esfera dos deuses? A esfera dos deuses são vários reinos envolvidos por todo o multiverso infinito e além. Um dos reinos mais elevados dentro do multiverso DC é o plano dimensional, de onde todos os seres divinos, como olímpicos, novos deuses, antigos deuses e similares, extraem seu poder. É uma das raízes fundamentais do próprio multiverso, tornando então muito poderoso por si só, mas ainda assim é capaz de ser destruído. Se alguém obtivesse acesso total a ele, poderia estar no mesmo nível da própria presença, que é a versão do deus da DC. A esfera dos deuses também é o lado dos verdadeiros novos deuses e de todos os grandes males existentes além da própria multiverso conhecido. Ele também contém o céu, que é onde reside o aspecto da presença, e é onde também existem todas as religiões que você possa imaginar. Ou seja, até a religião chinesa, que é onde o Yang Ling tem, né, existe lá, também tem na DC. É dito que a esfera dos deuses está além de qualquer medida de espaço e tempo, e mesmo o sangramento, que contém todas as dimensões, ainda está abaixo da esfera dos deuses. Ou seja, Superman, ele é uma ameaça a todos, literalmente a todos os deuses e reinos. E só para citar ainda mais, Superman não só recebe energia do sol, mas também recebe energia dos humanos, como esperança, amor e medo. Isso também só se correlaciona, né, com o fato da esperança ser a força mais forte do multiverso, que inclusive foi a esperança da humanidade que criou a presença. Inclusive também, né, tem pessoas que ainda acham que a presença é o ser mais poderoso da DC. Não, galera, não é. A presença está abaixo até mesmo da fonte, né. Qualquer dia desses eu vou tentar refutar esse mito que dizem que a presença é igual ao Toa, ou que ela é a mais poderosa da DC, né, em si. Ou seja, um só humano, por exemplo, ou todos os humanos da Terra em si, já seriam capazes de vencer o Yang Ling, pois os humanos criaram ou podem criar a presença naquele estado ali. Resumindo, sim, Superman venceria o Yang Ling. Mas vocês se lembraram de algum outro personagem que vence o Yang Ling? Pode ser de HQ ou outro universo em si? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais vídeos e sugira novos conteúdos que eu vou estar trazendo para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.